Olá, turma! Sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, Programação de Jogos Digitais. Aqui é o professor Sidney que vos fala. Nossa unidade curricular é Game Design, ok? Vamos dar continuidade na nossa aula. Então, turma, vamos voltar aqui à nossa aula de balanceamento 2, né? Tive dividido em duas etapas e faltava finalizar aí algumas coisas ainda. Então, vamos relembrar ali. Quem lembra aí da última aula, faz um tempinho já, né? Que a gente falou sobre o balanceamento do jogo. Quem lembra aí? Dá um ok, professor, aí. Por que é importante o balanceamento, né? O balanceamento dentro do jogo é o coração do jogo, né? Deixa o jogo mais justo, certo? A Júlia lembra lá, ó. Né, Júlia? Então, para deixar o jogo não só divertido, né? Ele tem que estar justo, né? O desafio tem que estar justo, tem que estar equilibrado. Então, o balanceamento nada mais, podemos falar também de como chamar de equilibrado, né? Então, imagine você antes de mergulhar assim num jogo, né? O jogo tá injusto, tá desequilibrado ali, não é legal, né? Então, antes de mergulharmos nas novas atividades, tem atividade para a aula de hoje, vamos relembrar o que é essencial aí sobre balanceamento, tá? Um jogo só é divertido quando o desafio é justo, correto? Então, assim, ó, balancear um jogo é mais do que ajustar números. É entender o comportamento do jogador, é prever as reações desse jogador, é criar um ciclo constante ali de tensão, mas também essa tensão transformar em recompensa, certo? Então é fazer com que cada escolha que o jogador ali, nosso gamer ali faz, né, pareça justa, mas nunca óbvia, né? Não podemos facilitar também, deixar tão óbvio assim, né? Vocês tiveram experiência aí com os jogos de vocês, aí vocês viram que às vezes pode ser a recompensa não pode ser tão óbvia assim, porque acaba se tornando frustrante também. E o equilíbrio do jogo também, né? Deixar o desafio justo, né? Não deixar nem tão difícil, mas também nunca muito fácil, né? Então essa que é a ideia aí do balanceamento que a gente estava vendo na aula anterior. Então, converse com o colega do lado e agora me responda essa pergunta aqui, ó. Quando foi a última vez que você jogou algo e pensou, isso aqui está roubado demais, isso aqui está injusto demais, né? O que tornava essa parte injusta? E como você resolveria essa situação aí, você como game designer, como que você resolveria essa situação, né? Legal que vocês tiveram a amostra de vocês de game ontem, vocês tiveram a sensação de ser os criadores e de ter os seus gamers ali, né? O seu público ali jogando o jogo de vocês. Nessa situação aqui, o que vocês responderiam, turma? Me respondam lá. Tenta entrar nesse cenário agora e me responda aí. Vamos lá, vamos lá. O Bernardo gosta de falar aí, Bernardo. Você que gosta de responder, a turma aí. Você já jogou algum jogo assim que você sentiu que foi roubado? Alguma experiência? E se você tivesse uma solução para resolver isso, como game designer, qual que é a solução que você daria? Eu nem escutei direito. A Júlia falou que não lembra de nenhum, né, Júlia? Já tá respaldada, né, Júlia, a tua resposta, né? Tá, vamos dar sequência aqui então. Lá, ó, o Fábio falou que o Mega e o Spark no Clash Royale, né? Tá, qual que é a tua experiência? O que você faria, Fábio? Você sentiu essa sensação de ser roubado porque o jogo tava talvez com um balanceamento, desbalanceamento ali, né? Ah, desistir, Fábio? Abandonar o jogo? Ah, louco. O Bernardo falou jogo que mata fácil demais. Tá, mas como game design, se você fosse o programador desse jogo aí, o desenvolvedor desse jogo, algumas decisões você poderia tomar, né? Gostaria de saber qual decisões vocês tomariam aí com essa experiência de vocês, né? O que vocês tomariam aí como decisão, tá? Mas vão pensando aí, vão me respondendo durante a nossa continuação da nossa aula aqui. O Fábio falou que diminuiria o dano do Spark. Correto, excelentíssima resposta perfeita. Né? Então você tem as questões que você pode decidir ali, que você pode melhorar o jogo, né? 1,4K, né, por tiro é sacanagem. O efeito
Feito danoso, né, prof? A prof ficou indignada aqui, Fábio. A prof. Bruna aqui, que tá me assistindo aqui junto aqui, tá prestando atenção na aula, falou que tá indignada também. Felipe falou que foi o Rocket League, né? Que os caras só voavam. Chato pra caramba também isso, né? Então essas questões de jogos aí, é bom a gente ter esses exemplos pra gente ver que às vezes não é legal essa experiência do usuário, né? Às vezes o desenvolvedor pensou lá que seria legal essa sensação aí, mas para a maioria das pessoas não é legal, não é, fica injusto, fica desbalanceado isso, né? Tá? Talvez seja de propósito, gente, a gente tem que prestar atenção que às vezes o desenvolvedor faz questões aí de propósito, tá? É para irritar mesmo, é para dificultar mesmo, ou é para deixar meio que roubado mesmo, essa é a intenção. Mas se não for a intenção, tem que ser corrigida, né? Vamos ver o Nicolas lá. God of War, ele diz que no Olympius tem uma parada impossível lá de ganhar. Colocaria a possibilidade do escudo defender os danos, né? Legal. Colocaria uma função de escudo ali, né? Pra passar nessa fase mais tranquilo, né? A ideia aqui não era facilitar o jogo, né, Nicolas? Mas também de deixar ele mais dinâmico ali, mais tranquilo para você passar, né? Beleza, turma. Vocês entenderam o conceito aqui do negócio. Então tá, vamos continuar então. Resumindo aqui, que a gente já vinha falando nas aulas anteriores, balancear é ajustar as forças, as fraquezas dos personagens, correto? Conforme as experiências que vocês falaram aí, conforme a gente está vendo. Então é isso mesmo, é equilibrar o jogo ali, o poder do personagem, ou a fraqueza ou a força dele. Armas, fases e sistemas, né? Dar organizada, dar uma balanceada nisso. O objetivo também é desafiar sem frustrar o jogador ali, ou recompensar ele sem facilitar demais, né? Então, por exemplo, aqui o Nicolas falou, deixasse um escudo lá para defender, né, dos danos, tá, mas não facilitar ter esse escudo também, seria uma opção aí, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho aí dessa ideia do balancear dentro do jogo. Existem diferentes formas de balanceamento. Vamos falar manual, automático, transitivo e determinístico, tá? Ou não determinístico. O manual, o jogador escolhe o nível de dificuldade. O automático, o jogo se adapta ao desempenho do jogador ali de forma automática, né? Conforme ele vai jogando. Transitivo, tudo tem um custo-benefício proporcional, né? Tudo depende, né? Transitivo. Tudo vai depender do benefício proporcional ali à fase ou que ele está vivendo dentro do jogo. Determinístico ou não determinístico é quando a ação tem ou não tem um elemento de sorte. Então aqui o elemento de sorte que vai determinar aqui se é determinístico ou não determinístico. Beleza? Então são esses diferentes formas aqui de balanceamento. Quem lembrava aí dessas formas? A gente não falou ainda, né, nessa aula. A gente começou a falar. A gente falou algumas formas de balanceamento, mas a gente não chegou talvez nessas formas de balanceamento aqui. Então vamos lá. Quem aí conhecia essas formas de balanceamento aí na sala? Ou lembrava, ou viu em alguma aula aí? Ei, prof. Além de programadores de jogos digitais em sala, a gente tem também estilistas. Ah, muito importante isso. Tem designs, né? Se for estudando a costura da calça, mas era que eles mudam de posição, olhando a costura da calça, sabe? E que chique essa turma. É aula de design, eles focam no design. É, aula de design, né? Total. Não só de jogos. Faz parte. Personagem tem que ter vestimenta. Eles estão espertos com isso. Não fique assustado se eles criarem um jogo e colocarem você como personagem. Não fique assustada se eles criarem um jogo e colocarem você como personagem. Mas daí eu vou querer participar dos sonhos.
Tá certo? Turma, desses balanceamentos, dessas formas de balanceamento que eu falei, você já conhecia alguma delas? Manual, automática, transitivo, determinístico ou não determinístico? Quem já viu falar aí na sala? Hein? Alguém aí? A Júlia, me responda, por favor, Júlia. O Caio. A Chloe, me responda aí, Chloe. Você já tinha visto algum desses elementos, dessas formas de balanceamento? Na nossa aula, ou em outra aula, ou nos jogos mesmo, né? Já sabia, já tinha esse conhecimento aí. Alguém aí? Os elementos de balanceamento, Júlia, que eu acabei de falar. É manual, automático, transitivo, determinístico, não determinístico. Sim, sim? Tá. Então vamos lá da sequência aqui. Então vamos lá. Manual, né? Na abordagem manual, ela é a prática comum nos jogos que a gente tem nos jogos de hoje, que permite ali que o jogador escolha as suas configurações ao iniciar uma nova partida, optando ali por modo de dificuldade. Então é aquela sensação que a gente tem no começo do jogo de escolher ali qual modo que você quer jogar, né? Iniciante, fácil, médio, difícil, né? Intermediário, avançado, conforme o jogo ali. O automático, ele já faz esse ajuste automático já, quando o próprio jogo já se encarrega de adaptar a dificuldade com base nas habilidades que você desenvolve ali, o teu desempenho dentro do jogo. O jogador, ao longo das partidas, ele vai mostrando a sua habilidade, o seu desempenho, e o jogo vai adaptando ali de forma automática, implementando ali meio de nivelamento e de taxa de sucesso do jogador ali, ok? Júlia, vamos complementar então, né? Não sei se facilitou para você agora, vendo a forma manual e automática aqui de novo, né? Com certeza vai acrescentar. A Chloe falou que já tinha visto sim também, tá? Então essas formas aqui são manual e automática, que provavelmente, né, bem lógico isso, que vocês já viram em alguns jogos aí que vocês jogaram, algumas experiências que vocês tiveram aí dentro desse cenário do gamer aí, beleza? Mas é bom você, como game designer, saber, entender que tem essas maneiras aí de quando você for fazer o teu jogo, né, já ter essa configuração determinada dentro do teu projeto já, para facilitar aí que nível que você quer deixar o teu jogo aí, para deixar equilibrado o teu jogo, né, falando sobre balanceamento. Conceito, né, o que nós podemos entender aqui? Outro conceito que podemos explorar para implementar métodos de balanceamento é a quantidade de liberdade e influência que o jogador tem sobre o desenvolvimento da história, tá? Então é muito importante a gente deixar essa liberdade aí, essa influência do jogador dentro do contexto da nossa narrativa ali, dentro da história do game. A gente pode considerar uma escolha significativa quando impacta, né? Quando ela impacta ali as mecânicas de jogos, né? A jogabilidade do gamer, do jogo, a estratégia, as narrativas de jogo. Este último aqui, discutido nas aulas sobre narrativas. Então a gente viu bastante sobre isso nas nossas aulas de narrativa, tá? Essas decisões aí podem envolver sacrifício de um NPC, de um parceiro, né? Ou optar por caminhos desafiadores para obter habilidades específicas, habilidades especiais. Ou você pode alterar o desfecho também do jogo, sendo balanceado por meio de ações determinísticas e não determinísticas. Então você ter essa habilidade, essa liberdade de deixar o teu gamer ali, o teu jogador, participar da tua história, né, da tua narrativa ali, podendo fazer essas opções e mudar ali os caminhos ou mudar até finais de jogos aí, se for o caso, beleza? Temos um exemplo ali do The Walking Dead ali. Então é isso aí, turma. Por hoje a gente fica por aqui, tá? Qualquer coisa a gente dá continuidade na próxima aula. Obrigado, até mais.